Transpúblico 2011, o grande encontro do transporte público aqui em São Paulo. Uma feira com características muito particulares, mas a gente pode dizer com segurança que o mercado está reunido aqui e aguardando ansiosamente os próximos eventos que vão acontecer, ou seja, temos Copa do Mundo, temos Olimpíadas, muita coisa vai acontecer no país e desde já o mercado se mobiliza justamente para se preparar para esses eventos. Claro que falando em transporte público, muita coisa acontece, muita água passa debaixo dessa ponte até chegarmos a esses eventos. Afinal de contas, o dia a dia da população envolve muito o transporte público. Nós vamos conversar agora com um dos grandes players desse mercado, que é a MAN Latinoamérica, que, enfim, veículos Volkswagen que são presença constante, que gradativamente vão alcançando uma participação de mercado cada vez maior também nesse segmento. A Volkswagen como empresa, grupo, já inconscientemente faz parte do dia a dia da população, até na seleção brasileira a gente encontra lá a marca da Volkswagen. Mas e no dia a dia das pessoas no transporte público? As pessoas pegam ônibus Volkswagen para se deslocar, viajam de ônibus Volkswagen, não é só a seleção brasileira que viaja de Volkswagen. Ao meu lado, Roberto Pavan, que é supervisor de marketing do produto. E ele vai poder dar um pouquinho mais de informações para a gente sobre essa edição. Primeiro, muito obrigado por conceder para a gente essa entrevista. E qual que é a perspectiva do cenário de transportes para o final desse ano e para os próximos anos? Bom, primeiramente eu agradeço também a oportunidade de estar aqui falando para vocês. E as perspectivas para esse ano e para o próximo ano são muito boas. Principalmente para esse ano, como todo mundo se preparando para o próximo ano, com a nova legislação que vai entrar em vigor, as novidades são muitas. Então todos os fabricantes de chassis para ônibus estão com novidades aqui nessa feira e nós não poderíamos ser diferente. Então eu posso dizer que talvez sejamos a maior novidade da feira, até pelo tipo de motorização que nós estamos apresentando. A gente pode ter, eventualmente, algum telespectador menos informado e não sabe que a Volkswagen, a MAN, que cuida do produto Volkswagen, especificamente ônibus, ela é uma jovem player especificamente nessa área, se comparado eventualmente com outras marcas do mercado. Conta pra gente como que é esse tempo de atuação da empresa e quais são os resultados que ela vem alcançando nesse breve período, se a gente for comparar eventualmente com outros players do mercado. Exatamente, essa parte da idade até chega a ser curioso, porque nós somos um dos mais jovens do mercado. Nós esse ano completamos a nossa maioridade, estamos com 18 anos de participação no mercado brasileiro. Quando nós comparamos com outros players que estão aí há 40, 50 anos no mercado, a nossa participação é fantástica. Nós temos hoje 33% de participação no mercado de ônibus brasileiro e a tendência é crescer. Muito bom. A gente sempre tem a oportunidade de conversar com o senhor Roberto Cortes, que é muito atencioso com a nossa equipe. E ele sempre, quando fala dos negócios da MAN, quando fala da marca Volkswagen, fala com os olhos repletos de orgulho, como é a realidade, na verdade, do brasileiro, que sempre que associa Volkswagen, associa a veículos robustos, veículos alta performance, veículos que realmente estão identificados. Com o segmento de ônibus é a mesma coisa. O teu cliente, o proprietário de uma empresa de ônibus, ou eventualmente de uma cooperativa, ele identifica as mesmas características se a gente for fazer esse paralelo com o usuário de veículo de passeio, um veículo forte, robusto, de alta capacidade, de desempenho incrível, que possibilita inclusive economia quando a gente começa a falar de quilômetro rodado? Sim, no nosso segmento a coisa é parecida também. Essa preocupação do consumo é muito forte no segmento de ônibus, até porque consumo de combustível, manutenção, são itens que pesam muito na operação. E esse peso se reflete diretamente no custo que vai refletir no preço de uma passagem no final. Então existe uma preocupação muito grande, principalmente dos operadores e de nós, consequentemente, que temos que agradá-los. A gente sabe que o mercado está aquecido, né, que a demanda é grande, existe muita procura. E assim, a gente percebe que, além disso, é um mercado muito disputado palmo a palmo. As margens estão cada vez menores, não só para vocês, fabricantes, mas a gente tem dado um giro na feira, também os teus clientes, né, os operadores de transporte, eles também têm margens cada vez menores no ticket de cada um dos seus usuários
deixa lá nas suas viagens, principalmente quando a gente fala da situação urbana, não tanto da situação rodoviária. Eu queria te perguntar especificamente, custo-benefício, como é que se posiciona o teu produto no que diz respeito a custo-benefício? Eu sei que vocês têm um mix de produto grande, existem algumas linhas de atuação. Você ainda me falava que esse mix tende a aumentar, esse portfólio de ofertas tende a se ampliar, mas como é que é a relação custo-benefício quando a gente trata especificamente dos ônibus Volkswagen? Bom, no nosso produto nós buscamos uma característica de robustez, de simplicidade e que esses dois pilares de robustez e simplicidade são justamente para atender as condições que nós temos hoje no país. Extremamente difíceis, agressivas e tem que ir de encontro à questão do custo. Claro. Agora, uma vez usuário Volkswagen, qual que é o perfil dos usuários no que diz respeito à continuidade da marca? Ou seja, se eu tenho lá minha garagem de ônibus e compro um X número de ônibus Volkswagen de veículos, qual que é o percentual de pessoas como eu que continuam fiéis à marca? É significativo? Ou seja, aquele operador do sistema que opta por um Volkswagen, ele tende a ser fiel na marca, a permanecer? Existe uma política de relacionamento? Existe e essa é uma das características que marcam a atuação da nossa rede de concessionários, por exemplo. O cliente que passa a trabalhar com os chassis da marca Volkswagen, normalmente acabam se fidelizando, não só pela qualidade que a gente tem oferecido no produto, mas também com essa coisa da parceria que você me perguntou. O fato de estar dentro do cliente o tempo todo, mesmo que ele não tenha o veículo quebrado, mas a nossa área de assistência técnica vai continuamente no cliente para estar presente na operação no dia a dia e para saber o quanto e o que ele precisa para melhorar aquele produto. Legal, mudando um pouquinho, para a gente já fechando a nossa entrevista, mas mudando um pouquinho o rumo da prosa, como dizem popularmente. Como é que é a responsabilidade de transportar tantos, a gente tem um programa no nosso portal que é o Busão em Jogo, a gente fala de futebol. Como que é a responsabilidade de ter ônibus Volkswagen transportando importantes times de futebol e também a seleção brasileira? É uma responsabilidade a mais? É uma responsabilidade de transportar também esses brasileiros que representam os seus times e principalmente a nossa seleção nacional? Olha, eu te diria que a responsabilidade é tão grande quanto transportar qualquer passageiro que a gente tem na rua hoje. Legal. Só que no caso do futebol entra um pouquinho de emoção, porque nós não podemos correr o risco de que um time de futebol perca um jogo porque o nosso ônibus quebrou no caminho. A gente sabe que isso aí acontece no dia a dia, mas a responsabilidade maior está nessa preocupação de não mexer ainda mais com a emoção do brasileiro. Pois é, imagina o teu time de futebol, se ele não for bem transportado, imagina ele não chegando para o jogo. Com a Volkswagen, pode ter certeza que isso não vai acontecer. Queria te agradecer bastante, viu, Pavan? O tempo dele está muito disputado aqui no stand, ele realmente está com grandes clientes, o stand está muito movimentado, como vocês podem acompanhar nas imagens. A gente percebe um mix de produto muito grande e depois a gente vai, numa sequência dessa matéria, com o release, a gente vai cobrir com as demais opções, o que a Volkswagen está trazendo especificamente de produto para cá. Para a gente só fechar, Volkswagen é uma paixão do brasileiro e tende a ser uma paixão do brasileiro eternamente? Como que é essa relação do brasileiro, agora extrapolando MAN, extrapolando ônibus, extrapolando caminhões, que a participação da MAN é incrível, Volkswagen está no coração de fato dos brasileiros? Olha, nós, vamos falar, nós, eu acredito que você está na mesma faixa etária que eu, crescemos e praticamente vendo o Volkswagen na rua. E essa paixão de criança acabou se transferindo para a nossa paixão profissional hoje. No nosso caso, que trabalhamos com a marca Volkswagen no dia a dia, acabou virando um reflexo da infância. Apaixonado por automóvel na nossa infância, quando nós não tínhamos ônibus Volkswagen, agora estou aqui ajudando a criar uma nova marca Volkswagen. Muito legal. Isso a MAN faz com muita propriedade, ela que trabalha com os produtos Volkswagen, a MAN Latinoamérica, a qual a gente mais uma vez saúda o presidente Roberto Cortes, muito gentil sempre
concedendo entrevistas e conduzindo brilhantemente essa equipe, junto com você, que a gente também parabeniza pela um dos estandes mais bonitos, mais representativos aqui no evento. Parabéns mais uma vez e votos de muito sucesso e ótimos negócios. Muito obrigado. Esse foi Roberto Pavan, que fala em nome da MAN Latinoamérica, especificamente de marketing de produto, para a Transpúblico 2011 para o canal do ônibus. Você continua acompanhando as novidades desse grande evento. Fica ligado e a gente volta já já.